Bom dia a todos. Bom dia. Graças a paz do Senhor esteja com cada um, amém? Nós estamos começando uma nova série. Deus não está morto, a fé em um Deus vivo. E falar sobre esse tema é um desafio muito grande, porque a pergunta que a gente faz é: será que igreja, será que a fé combina com a cultura em que a gente vive? Nós ouvimos, a Bíblia estava falando a respeito de orarmos pelo país. Estamos nesse momento em que a gente está voltando, escolhendo pessoas que vão governar a cidade. Será que combina com tecnologia? O que a igreja tem a ver com tecnologia? O que a igreja tem a ver com ateísmo? É complicado, é um desafio muito grande. Nós, como igreja, temos respostas para estas coisas. E eu fui incumbido de falar sobre cultura. A fé e a cultura. Como é que nós exercemos a fé na cultura em que a gente vive? Parece que esse papo vai ser um pouco meio cabeça, assim. Eu não sei quem, porque assim, tudo. Tem gente que gosta de papo cabeça, tem gente que não. Nossa, esse negócio vai queimar meus neurônios. Mas enfim, a gente tem que conversar sobre isso. Eu creio que a fé também se fundamenta dentro do entendimento, dentro do conhecimento. Então nós precisamos ter um momento que compartilhamos sobre isso também. Então, vamos lá. Posso passar o teaser aqui? Ok. Now I'm lost in your freedom, and this world I'll overcome. Let hope arise. O meu propósito aqui não é fazer uma abordagem muito profunda a respeito da cultura, mesmo pelo tempo que nós temos. São 30, 40 minutos, então não dá para aprofundar muita coisa e falar muita coisa, mas a gente pode fazer algumas reflexões a respeito da nossa fé, como que exercemos a nossa fé, como que vivemos a nossa fé dentro de toda essa cultura que nós vivemos. Mas por isso a gente precisa fazer algumas definições, né? O que é cultura? Existe um grupo de pessoas, cientistas, que estudam o homem, não o homem masculino, o homem ser humano, que se chama antropologia, são antropólogos. Estuda, por exemplo, qual é a origem do homem, uma determinada nação, ou um povo, de onde que ele veio, como que ele surgiu. São mistura de povos e raças, mas que raças? Para onde eles foram? Qual é a cultura deles? O que eles gostam de fazer? O que eles gostam de comer? Qual a dificuldade que uma determinada cultura tem ou um povo tem? Então existe um grupo de pessoas que gostam de estudar a origem, como que eles se comportam. Então, nessa definição da antropologia que a gente vai falar sobre cultura. Então eles dizem o seguinte, que é um conjunto de padrões de comportamento, crenças, conhecimentos, costumes, etc., que distinguem um grupo social. Resumindo, a cultura de um povo se manifesta através da arte, da música, danças, rituais, através da língua falada ou escrita, mitos, hábitos, alimentação, arquitetura, pensamentos, organização e valores. Explicando melhor, tudo que um grupo de pessoas, ou um povo, ou se diz subcultura, um grupo social, o
que eles fazem, o que eles pensam, como se manifestam, se chama cultura. Então, todos nós, de alguma forma, estamos envolvidos em algum tipo de cultura. Pode ser uma cultura dentro da tua casa, por exemplo, uma casa que todo mundo acorda às 7 horas da manhã ou 6 horas da manhã, que tem a cultura de tomar um café juntos ao redor da mesa, que tem a cultura do pai ir para a padaria, comprar o pãozinho quente e trazer para casa. Isso faz parte da nossa cultura, dos nossos hábitos, da forma como vivemos. São padrões. Então são várias culturas. Aqui tem algumas fotos interessantes. Eu não sei se você já comeu aquela larva ali. Tem gente que gosta de comer ela frita. Aqui é um espeto. Você come espeto de carne, eles comem de larva. Então são culturas, hábito alimentar, danças, ou até um esporte, forma uma cultura ali, uma maneira de pensar, a maneira de falar. Então às vezes tem uma linguagem própria dos skatistas, tem linguagem própria de determinados grupos. Tudo isso faz parte da cultura. Eu vou ver se vocês estão bem integrados com a cultura. Vou fazer um quiz aqui. Deixa eu ver se você conhece. Conhece essa? De onde são? Quem são? Para você é esquisito, né? Mas para a cultura deles é normal. Então, se você não sabe, elas são conhecidas como mulheres girafa. Elas colocam aros de cobre no pescoço e vai aumentando e vai alongando o pescoço. Isso é lá na Tailândia. E elas são uma atração. As pessoas vão para a Tailândia para conhecer essas mulheres. Então, não sei se você achou bonito. Esse daqui. Escócia, todo mundo conhece, é bem típico da região. Para você, pode ser estranho andar de saia. Para eles, é completamente normal. Essa saia chama kilt. Então é bem típico de lá da Escócia. Homens usam kilt. Conhecem, já viram? Isso, é da Índia. Na verdade, ela está participando de uma festa. Essa festa chama, deixa eu colocar aqui, na Akshaya Tritiya. Na verdade, é uma festa que eles fazem e as pessoas, as mulheres que vão se casar, elas participam dessa festa. Por quê? Porque elas acreditam que participando dessa festa, elas vão ter prosperidade, a coisa vai bem. Então, no casamento ir bem, para dar tudo certo, elas participam dessa festa. E, apesar de ser proibido pela lei deles, ainda as crianças elas são entregues ao casamento. Então, é uma criança, é uma menina ainda, mas ela vai se casar. Então ela tem essa roupa diferente aqui. Conhecem não? Quem tem tatuagem, talvez conheça, ou já ouviram falar, não? Não? Então, como a Inel é cultura também, é o Victor e a Gabriela, eles estão numa feira de tatuagem em Colômbia. Na verdade, eles estão no livro do Guinness Book, porque eles são pessoas que mais fizeram uma modificação no corpo. Então, eles quebraram o recorde disso, e eles estão, então, no livro dos recordes, e eles estão participando dessa feira. O cara tem a língua cortada no meio. Eu já mordi a língua agora pra caramba. Já imagina cortar ali no meio. Deve ser muito dolorido. Tem alguém que tem alargador aqui? Alargador você tem? É pequeno esse alargador, hein? Eu vou mostrar pra você que alargador é pros fracos. Esse aqui, ó. Aí sim. Esse cara usa alargador de verdade. É uma cultura que tem lá na Etiópia. Alargador é para os pratos. Eles fazem um prato, uma cerâmica, eles vão colocando na boca. Imagina quando tira esse negócio, deve ter um negócio meio feio, né? Não sei. Mas enfim, a cultura deles, para eles é normal, faz parte da vida deles. Este aqui, eu não sei se vocês vão descobrir. Mas vamos lá. Sabe onde que é? Os estrangeiros, eles admiram muito esse país, que é o Brasil. Mas uma coisa que eles não conseguem entender: como é que pessoas que tomam banho mais de uma vez por dia,
Você toma banho mais de uma vez por dia? Tem muita gente que toma banho mais de uma vez por dia. Acordou de manhã, toma banho, vai tomar almoço, toma banho, vai jantar, toma banho. E aí vai dormir, toma banho também. E aí passa perfume, e passa maquiagem, fica tudo zerado. E eles acham estranho também que aqui no Brasil não se come muitas coisas com a mão, a gente usa guardanapo. Sabe guardanapo? Eles têm costume de comer com as mãos. Mas eles não entendem como é que um país tão limpinho faz um treco desse aqui. Eles não entendem por que no banheiro tem cesto de lixo para papel higiênico. Para eles é absurdo. Eu falei, cara, não é possível. Porque aqui assim, foi uma montagem, você não está vendo nada assim, marrom, né? O papel está limpinho. Mas você vai no banheiro, você vai jogar uma coisinha ali, às vezes você fala, nossa, que coisa mais nojentinha, né? Mas enfim, eles acham estranho. É a nossa cultura, para você é normal. Na sua casa tem, não tem? Então, é normal. Para a gente é completamente normal. Mas para os de fora, é esquisito. Enfim, é a cultura, faz parte do nosso hábito, da nossa cultura. E o que pensa Deus a respeito da cultura? Será que Deus é contra a cultura? Aquelas coisas estranhas que a gente vê, será que Deus não gosta? Será que Deus é contra? É um texto que nós já lemos algumas vezes, Gênesis capítulo 1, versículo 26 a 28. A gente estava até conversando, eu estava conversando com os irmãos esta semana, dessa questão da cultura que a gente tem de ler a Bíblia. Talvez muitos de vocês não carregam mais a Bíblia, ou talvez carregam no celular. Como a gente facilita muito aqui, a gente acaba lendo aqui. Mas se você tem um celular, ou se você tem a Bíblia, você pode abrir lá em Gênesis, é o primeiro livro da Bíblia, para a gente treinar um pouquinho, né? E se você não tem a Bíblia, não tem problema nenhum, a gente vai ler aqui, tá bom? Isso é o começo, né? Então, quando Deus diz assim, no versículo 26, então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus os abençoou, versículo 28, e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre todos os animais que se movem pela terra. Aí você vê alguns exemplos ali de culturas bem diferentes, né? Deus ele falou assim, façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Quando Deus te fez, quando fez eu e você, Ele nos fez com um poder criativo, com um coração de querer criar coisas, isso está dentro da gente. Quem gosta de dançar? Eu gosto de dançar, pode levantar, posso fazer. É igreja de crente, mas pode falar que eu gosto de dançar, não tem problema não, viu? Gosta de um sermelejo assim. Isso, aí fala isso. A gente gosta de dançar. Quando não tem ninguém vendo na tua casa, você põe o som, você não dá uma sermeleja assim? Então, ou quem gosta de cantar? Canta no banheiro, não é legal? Você até inventa umas músicas, faz os arranjos musicais, não é? Com a música que você ouviu e tal. Nós gostamos disso. Tem gente que gosta de desenhar. Eu sei de pessoas que gostam de fazer trabalhos manuais, gostam de fazer arte, gostam de pintura. Tem gente que gosta de desenhar no computador. O que faz? O que é isso? Tem gente que gosta de inventar coisas diferentes. Quem gosta de fazer comida? Quem gosta de assistir Masterchef? Tem gente que gosta de assistir Masterchef, né? Aquele desafio de criar coisas, de fazer coisas. Nossa, como é que faz isso? Como é que eu vou fritar isso? Como é que faz esse sabor? É um desafio. Então, as mulheres ou os homens que gostam de criar alguma coisa, um prato, você quer que as pessoas experimentem. Olha, eu fiz isso daqui, vamos ver se ficou bom. O que é isso? É algo que tem dentro da gente querer criar coisas, de fazer coisas. E isso Deus fez e colocou dentro da gente. A cultura também não é diferente. Essas manifestações, a gente junta esse pessoal que levantou a mão, que gosta de dançar, fala assim, olha, vocês gostam de dançar, certo? Põe uma música e vocês vão inventar uma coreografia. E eles vão ouvir a música e vão inventar uma coreografia e depois eles vão apresentar aqui na frente. Talvez eles fiquem com vergonha, mas poxa, que legal que ficou. O que é isso? E de repente o negócio pega, vira moda, bomba no YouTube,
Não é? Já pensou que legal? Tem curtição, o pessoal curte lá e vocês ficam famosos por uma dancinha diferente que vocês fizeram. O que é isso? Poder criativo. É a manifestação e aquilo vira um meme que fala, todo mundo dança. Todo mundo, é meme, né? Todo mundo está dançando a dancinha que você fez aqui na Mel. Se torna até uma cultura, uma subcultura talvez, da manifestação artística. Então, isso Deus proíbe? Não. Deus criou isso. Deus criou dentro de você essa habilidade, esse desejo de criar coisas. Então não é errado você manifestar isso através de uma arte, através de uma música, através de uma dança, através de uma construção, de uma arquitetura, através de produzir coisas novas e coisas diferentes. Tudo isso faz parte do ser humano, da humanidade. Isso não é errado. Tá bom? Então, para a gente ter bem claro isso. Existe cultura perfeita? Uma cultura que não tem problemas? Olha, por mais estranho que seja uma cultura de um outro país, de uma outra nação, por mais estranho que seja quando uma larva faz parte da cultura deles, está errado? Não. É 100% perfeito? Do tipo, não tem? Também não. Não existe uma cultura perfeita. Algo que a gente faça que é perfeito. Uma dança perfeita, talvez. Toda cultura tem os seus problemas. E tem suas coisas boas também. Eu vou te dar um exemplo. Eu acho que você conhece, talvez você já tenha visto em algum momento essa cultura. Chama Festa de São Firmino. Acontece lá na Espanha, em Pamplona. Desde 1591, todos os anos, acontece essa festa. São quase 3.000 pessoas que estão pelas ruas. Eles soltam 6 touros nervosos. E os touros vão correndo pela rua. E o povo vai correndo na frente. Você encontra sentido nessa cultura? Você não faz sentido nenhum. Que coisa mais... Tem uns caras que... Tem muita gente, assim, algumas pessoas que são felizes, que morrem. Esse cara teve sorte, porque pegou só na camisa do cara, né? Mas o que acontece com esses 6 touros? Eles são sacrificados depois através que eles são levados nessa arena. E aí, né, é uma cultura muito conhecida da Espanha. Existe uma manifestação contra essa cultura, dizendo que tortura não é cultura. Isso não faz parte da cultura. E aí fica aquela briga entre aqueles que querem proteger os animais. Eles se preocupam mais com animais do que as pessoas, mas eles estão querendo proteger os animais e se manifestam contra. Mas é uma cultura que existe, é uma tradição que existe. Para muitos não fazem sentido, mas é uma festa que junta muita gente. E segundo tem um órgão que organiza todas essas coisas, essa festa gera muitos empregos. E se eles parassem com essa cultura deles, eles perderiam 15 bilhões de reais por ano. Imagina o que movimenta isso na economia deles, por causa da cultura. Então existe assim a questão de tradição, muitos não sabem a razão, a origem, a raiz. O São Firmino na verdade é um santo, né? Na verdade é um padroeiro da região, mas antes disso, dentro da Espanha já existia essa cultura de que a coragem era demonstrada através da luta contra o touro. Então, um homem que ia se casar, ele tinha que demonstrar a sua coragem matando o touro. Isso fazia parte da tradição da Espanha, lá muito tempo atrás. E quando o cara conseguia, acreditava-se que ia trazer prosperidade, ia trazer felicidade para o casamento. Imagina para você casar e ser feliz, tem que matar um touro, né? Um chifrudo daquele lá. É difícil, né? Às vezes o cara nem tem coragem de enfrentar o pai da moça para pedir, não é? Autorização. É ou não é, Renatão? Os caras não vão na tua casa, né? Tudo folgado. Imagina matar um touro. Fica lá ali, e fica lá em fica de conversinha mole para enfrentar. Vem falar comigo. Não vai, né? Então, é assim. Então, só que os caras provavam a coragem dele através dessa cultura. Então, essa cultura veio arrastando até hoje.
Existe cultura perfeita? Não existe cultura perfeita. Tem os seus problemas? Tem os seus problemas. Agora, qual é o nosso papel dentro da cultura? E antes de falar disso, qual é a origem das culturas? As culturas começam no ser humano. E tem uma coisa interessante que Jesus fala a respeito de justamente desse ponto que eu quero ler com vocês. Está lá em Marcos 7. Então os fariseus e os mestres da lei perguntaram a Jesus: por que os seus discípulos não vivem de acordo com a tradição dos líderes religiosos, em vez de comerem alimento com as mãos impuras? Deixa eu só explicar o que estava acontecendo aqui. O que estava acontecendo é o que você está vendo nessa foto aqui. Os discípulos estavam comendo com as mãos. Era costume na época comer com as mãos, como ainda muitos povos fazem. Só que os discípulos de Jesus, eles não lavavam as mãos. E os fariseus, que eram os religiosos daquela época, o costume deles era lavar as mãos. Só que não era lavar a mão como a gente fala para o nosso filho, para ficar com a mão limpinha, para não ter bactéria ou fungo ou qualquer outra coisa. O lavar as mãos era uma cerimônia espiritual. Então, antes de comer, de tomar a refeição, eles lavavam as mãos porque eles entendiam que era uma purificação. Então, eles tinham esse costume, era uma tradição deles, era a cultura daquela época. Tem que lavar as mãos. Igual, por exemplo, numa cultura japonesa ou uma cultura oriental, para você entrar dentro da casa da pessoa, você tem que tirar os sapatos, faz parte da cultura. Qual a razão? Você fica com vergonha se tiver com a meia furada ou se tiver chulé. Mas enfim, eu não sei qual que é pior. Se você entrar com o chulé na casa do camarada e soltar aquele cheiro agradável, ou senão você ficar com o sapato com o pé sujo. Mas enfim, você tira o sapato para aí a sujeira não entrar dentro da casa, faz parte da cultura. Tem algumas culturas que não têm esse costume. Então, fazia parte da cultura, era uma purificação espiritual, lavar as mãos. E eles perguntam para Jesus: Jesus, os teus discípulos, eles não lavam as mãos. Eles não se purificam espiritualmente para comer? E aí Jesus responde uma coisa: que o que sai do homem é o que torna impuro. No seguinte sentido: pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Então, na verdade, o que torna uma pessoa impura não é o exterior, não é o que você vê, mas é o que nasce aqui dentro. E a cultura tem a sua beleza. A cultura no geral, todas as culturas, seja de onde ela for e como ela veio, ela tem a sua beleza. Assim como nós lemos que fomos criados à imagem e semelhança de Deus, as culturas, muitas culturas refletem a beleza de Deus. Mas por outro lado, a cultura nasce no coração do homem, nasce da ideia do homem, e muitas vezes ela vem impura, ela vem com problemas, ela vem por medo. Aí não é bom. Então, tem coisas boas e tem coisas ruins. Tem coisas que são boas para uma nação, para um povo, e tem coisas que são ruins para um povo. Eu vou dar um exemplo aqui interessante. E qual é o nosso papel diante disso? Tem dois extremos. Quando a gente vê alguma coisa que incomoda a gente quer mudar a cultura de alguém. Isso aqui é um culto típico brasileiro. De onde que a gente importou essa cultura? Usando terno, né, pessoas sentadas no fundo. Eu sei que existe toda uma razão. Mas só para você ter uma ideia, esse culto aqui está acontecendo numa tribo indígena. Assim, eu não estou criticando e falando que não pode, mas é interessante que a gente começa a se preocupar tanto com o exterior, que a gente quer moldar o exterior das coisas. E dentro de uma cultura indígena, tem esse padrão. E aí, o problema é quando a gente
começa a radicalizar e dizer que esse padrão é espiritual e outro padrão não é. Dizer, qual é o conceito de se usar um terno, por exemplo? É a melhor roupa. Porque eu estou indo para a casa de Deus, para cultuar a Deus. Eu tenho que ir com a melhor roupa. Esse é o princípio. Isso é bom? Lógico que é bom. Mas deixa eu perguntar uma coisa para você. Dentro da cultura indígena, qual é a melhor roupa deles? Eu acho que não é o terno e nem a gravata. Dentro da cultura indígena, talvez seja uma palha ou uma folhinha, ou talvez a melhor roupa é não ter nada mesmo. Essa é a cultura deles. Então, a questão é que quando a gente começa a misturar um pouco dessa questão da fé, o que a gente quer fazer? Como é que a gente espiritualiza as coisas? Colocando leis, colocando ordens, ordenanças. Então, se a gente instituir aqui, gente, essa igreja aqui é espiritual. Só que para ser espiritual, nós temos que vir todos de roupa branca, porque representa uma pessoa lavada com o sangue de Jesus, que a roupa é branca. E aí tem que vir com roupa branca. Só que isso é no exterior. Aí todo mundo vem com roupa branca, aí vem uma com roupa vermelha, ou com do time do São Paulo, do Corinthians, aí você. Do Corinthians é branca, né? Vai ver do Palmeiras, aí você fica todo assim escandalizado. Irmão, como é que você vem com uma roupa dessa? É a mesma coisa de perguntar por que você não lavou a mão antes de comer. Por que você veio com a roupa vermelha? Por que você veio com esse tênis? Por que você veio com esse cabelete aí, com esse cabelo? Não é? E aí a gente começa a criar tantas e tantas regras exteriores que no final não vale nada. É isso que Jesus está falando. Então você não tem que mudar a cultura simplesmente para tornar aquilo mais espiritual. Eu sei que existem várias tradições, eu não quero criticar nenhuma delas. A gente tem que ter um bom senso. Você tem liberdade, por exemplo, as moças jovens que ainda não passaram por um problema de mudança de metabolismo, porque quando chega dos 30, uma coxinha que você come, né, dá uma estufada. Quando a gente é jovem, você come 10 coxinhas e não muda nada, entendeu? Eu tenho saudade dessa época, né, porque eu uso uma coisa assim mais frouxa para dar mais escondida, mas é assim que funciona. E aí você fica preocupado com essa questão de aparência, de coisas que não vale a pena, que é exterior. Jesus fala que o que contamina o homem é o que está no coração. Então não adianta você tentar mudar o exterior das pessoas. E você que tem um corpo esbelto, que você come uma coxinha e 10 coxinhas não faz diferença nenhuma, e você quer mostrar para os irmãos e para as irmãs o seu dote físico, e você vem com uma coisa assim, bem assim, que mostra, você pode vir. A palavra de Deus diz que você tem liberdade para todas as coisas, mas nem todas convêm. Mas aí o problema é que o irmãozinho, o homem, ele vai estar perto de você, ele vai estar cantando, mas ele não vai cantar. Ele vai olhar para você, entendeu? Ele vai ficar olhando, puxa, essa irmã é abençoada. E aí você começa a desconcentrar e o teu foco não é mais Jesus. O teu foco não está em Deus, mas está na irmãzinha. E aí não é legal, entendeu? Então por isso que a gente tem que ter um bom senso de todas as coisas. Mas para dizer que isso é mais espiritual, que a pessoa vai ter um relacionamento melhor com Deus se vier com roupa comprida, roupa larga, ou se tiver um cabelo de tal jeito ou de outro, isso não faz sentido, olhando para a palavra de Deus. Porque Jesus diz, o que contamina o homem não é o exterior, é o interior. E existe esse radicalismo de querer mudar a cultura dessa forma, mas isso não vale a pena. Aí tem outro extremo, que é o extremo da indiferença, do deixa como está, a cultura não se mexe. Os antropólogos têm esse posicionamento, mesmo aqui no Brasil. Existem algumas tribos, várias tribos aqui no Brasil, que eles sacrificam crianças, eles matam crianças, porque ele nasceu com algum defeito dentro do ponto de vista deles. Algum problema físico ou mental, ou quando nasce com uma mancha. A Noemi estava falando que se ela tivesse nascido numa tribo indígena, ela não estaria aqui, porque ela tem uma mancha que veio de brinde junto com ela. Se ela tivesse numa cultura indígena, ela teria sido sacrificada. Ou talvez vários de vocês têm manchas aí, que nasceu com você,
você, entendeu? Para falar quem você é você. Mas é assim, eles se sacrificam. E se você for gêmeos, se você tiver um irmão que nasceu junto com você, já era também. Essa é a cultura deles, porque eles acham que isso vai trazer algum mal, alguma maldição para a tribo. Então faz parte da cultura deles esse sacrifício. E aí, os antropólogos dizem o seguinte: olha, vocês não podem mudar a cultura indígena. É a cultura deles, não se mexe na cultura deles. Você não pode mexer com isso. Só que esse é um outro extremo, que é problema também. Eu vou falar, por exemplo, de uma cultura que nós temos aqui no Brasil. Como nós somos conhecidos lá fora? A cultura faz parte da nossa cultura levar vantagem. Faz parte da nossa cultura ter um benefício, independente se alguém foi lesado ou não. Opa, ganhei vantagem, tive vantagem, beleza. Isso aqui está valendo. Isso faz parte da nossa cultura. Faz parte do povo. Faz parte do nosso pensamento. Isso é bom? Isso é ruim? Muitos de nós criticamos pessoas que estão no poder e que lesam o povo. Mas se você estivesse lá, será que eu faria diferente? Ou não? Todo mundo faz. É normal. É padrão. Tudo certo. Faz parte da nossa cultura. Então eu posso fazer. E aí você pensa nessa situação: não, é cultura. Não mexe na cultura. Deixa do jeito que está. Não podemos mexer. Será que é assim que funciona? Não é assim que funciona. E aí então, dentro da cultura que a gente vive, qual é o nosso papel? O que a gente tem que fazer? Eu creio que o chamado da igreja não é mudar uma cultura. Nós não fomos chamados para mudar a cultura de um povo, de um país, de uma nação. Então, se você compartilha do Evangelho para um grupo de pessoas, para um grupo de skatistas, você não pode chegar e falar: olha, vocês não vão mais andar de skate, entendeu? Vocês não vão mais usar esse tênis, vocês não vão mais usar essa camiseta, vocês não vão mais usar esse boné. Quando você fala do Evangelho de Jesus Cristo, a mudança não tem que ser no exterior. O nosso chamado é compartilhar sobre aquele que tem um poder para mudar o coração de uma pessoa. E uma vez que o seu coração é transformado, a beleza da sua cultura é restaurada de dentro para fora. Como é que você vai mudar a cultura de um povo, de uma nação, de um país? Por mais que a gente tenha leis anticorrupção, por mais que a gente tenha formas de tentar impedir isso, mas você já percebeu que isso continua acontecendo? Você já percebeu que nos Estados Unidos, apesar de ter pena de morte, os assassinatos continuam acontecendo? Você já percebeu que tantas coisas que a gente vê numa cultura que não está legal e continua acontecendo? Por que continua acontecendo? Não adianta a gente tentar mudar o exterior. Não adianta tentar tirar o skate de um cara. Não adianta tentar tirar a prancha de um cara. Não adianta tentar tirar a tatuagem de um cara. Ou tirar o alargador de um cara. Não é isso que você vai fazer. Eu vou na África tirar todos aqueles beiços lá, acabar com isso. Não é assim que funciona. Você tem um chamado como igreja, como cristão, de compartilhar sobre aquilo que pode mudar o coração. E quando o coração é transformado, naturalmente a cultura vai se transformar. Você tem uma cultura dentro da sua casa, não tem? Qual é a cultura dentro da tua casa? Como você se relaciona com a tua esposa? Você tem uma cultura de relacionamento. Como é que você se relaciona com os teus filhos? Como é que você educa eles? Você tem uma cultura sobre isso. Como é que você é no trabalho? Você pega uma canetinha e leva para casa porque tudo bem, porque a empresa sempre compra? Essa é a tua cultura de trabalho? Eu vou chegar atrasado. João, ou não é você, tá bom? É um exemplo. Pedro, bate o cartão aí para mim. Quebra o galho. Ou está passando a lista na faculdade, passa aquela lista. Tem alguns professores que chamam pelo nome, mas passa aquela lista e você vai assinando a presença. Eu lembro de colegas que assinavam a presença de 3, 4.
colocava qualquer coisa ali. E a gente fazia uma assinatura. A gente não. Algumas pessoas fazem uma assinatura bem fácil, sabe? Tipo, um X assim, que todo mundo consegue fazer. Por quê? Para o outro poder fazer para você. Para você não perder, para você dizer que ele estava lá. Faz parte da cultura? Faz parte da cultura. Qual é a sua cultura? Como é que você pode transformar a cultura da sua casa que não está bem? Talvez a cultura da tua casa não está legal. Tem coisas boas na cultura da sua casa? Tem. Mas tem coisas negativas também? Tem. E é isso que precisa ser transformado. Mas não adianta você dizer para o teu marido, para a tua esposa, você tem que fazer assim, porque você não pode, porque isso nem aquilo. Aonde que tem que vir a transformação primeiro? No coração. Porque aí, uma vez o coração transformado, a cultura vai mudar. Você não precisa insistir, você não precisa brigar, mas naturalmente, determinadas coisas você vai deixar de fazer. E aquela cultura vai morrer. E outras vão surgir. Eu compartilhei isso uma vez com vocês. E ele é indígena, ele é pastor no meio dos índios. E ele falou assim, como que o evangelho impactou a cultura deles. O evangelho, ele falou assim, o evangelho, ele não tira a nossa cultura. O que é bom da nossa cultura se mantém. Mas aquilo que é engano, aquilo que é ruim, ele é transformado. Ele falou assim, olha, na nossa cultura, nós tínhamos muito medo de ver um pássaro pousando numa árvore, perto da nossa casa. Porque eles achavam que aquilo mostrava ou indicava que alguém da família ia morrer. Pronto, parou um passarinho ali, agora vai morrer alguém. E bate aquele desespero. Isso é engano. Isso não acontece. Passarinho para em qualquer árvore, qualquer hora, toda hora, em qualquer lugar. É deles, eles vão comer alguma coisa, eles param. Não significa que alguém vai morrer. Independente se o passarinho para ou não para na árvore, um dia todo mundo morre. Entendeu? Não é assim. E aí isso gerava medo no coração deles. E eles viviam com medo. Agora passarinho, tem que se parar. Ele é passarinho, não deixa parar não. Faz parte da cultura. Mas a partir do momento que eles entenderam que é Deus quem é o dono da vida, Deus é o princípio e o fim de todas as coisas, que a vida não está no passarinho que para numa árvore, mas a vida está nas mãos de Deus, porque é Ele que controla o início e o fim de todas as coisas. E saber que depois que você morre, você tem um encontro com Deus e você continua vivendo com Deus, isso trouxe paz ao coração dele. Essa cultura mudou. Eles não viviam mais com medo. Mudou naturalmente. Ninguém precisou ficar forçando a barra. E é assim que funciona. Nós temos uma responsabilidade na cultura que nós vivemos? Temos. Mas de compartilhar o Evangelho de Jesus Cristo. Porque o Evangelho é poder para transformar o coração de um homem, de uma mulher, de uma família, e assim transformar a cultura de um país. Então que esse seja o nosso papel. Eu queria fechar os olhos e orar com vocês. Você não precisa lutar contra costumes e formas das pessoas serem. Você não precisa lutar contra costumes e jeitos diferentes do ser humano se expressar. Mas você pode se posicionar diante de Deus, pedindo para que o Senhor use a tua vida para compartilhar, simplesmente compartilhar, de partilhar o Evangelho de Jesus Cristo. Porque o que precisa ser transformado é o coração do homem e o coração da mulher, não os costumes. Se você percebe que a cultura da sua casa, da sua família, se o padrão que você vive dentro dentro do teu lar, dentro do seu trabalho, precisa ser transformado, você pode orar agora, pedindo para que Deus possa vir e começar a transformar o teu coração.
você que transforma, não é você que se transforma. É o poder do Evangelho, é Jesus dentro da tua vida, dentro da tua casa, dentro do teu trabalho, que vai fazer essa mudança. Senhor nosso Deus, queremos agradecer ao Senhor, porque o Senhor não nos proíbe, o Senhor não é contra as manifestações culturais que temos no mundo inteiro, de diversas formas. Alguns demonstram e mostram, Senhor Deus, a beleza da tua glória, mas alguns outros, ó Deus, elas vieram, Senhor Deus, de um coração corrompido. Elas nasceram, Senhor Deus, de um coração com medo. Nasceram de um coração destruído. E muitas vezes estas culturas trazem dor. Trazem, Senhor Deus, separação. Muitas culturas trazem destruição para o coração do homem. Então, Senhor Deus, nós oramos pedindo para que o Senhor nos perdoe, porque a gente se preocupa tanto com o exterior, a gente se preocupa tanto com o cabelo, com a roupa, a gente se preocupa tanto com a maquiagem, se está usando, se não está usando, a gente se preocupa tanto com o exterior, mas isso não tem valor e sentido nenhum diante da tua presença. O que vale para o Senhor é o coração transformado. E um coração transformado, Senhor Deus, é que muda o nosso exterior. Então, Senhor, nós pedimos a tua graça, pedimos a tua misericórdia. Ajuda-nos, ó Deus, a impactarmos, ó Deus, a nossa nação, através, Senhor Deus, não de querer mudar uma cultura, mas de querer, Senhor Deus, ser instrumento nas tuas mãos, para que o Evangelho de Jesus Cristo seja pregado e anunciado. Assim, Senhor Deus, nós queremos orar e agradecer, em nome de Jesus. Amém. 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 Que Deus abençoe, que o Senhor esteja conduzindo cada um de vocês. Na semana que vem, nós vamos ter o Marcos Evelyn, ele vai falar sobre ateísmo. Eu sei que, não sei se você já teve a oportunidade de conversar com um ateu. É a coisa mais difícil que tem. É difícil você conversar e você compartilhar da tua fé. E ele vai falar um pouco sobre ateísmo. Ele é cristão, é uma pessoa que tem pós-doutorado, um pesquisador, professor de universidade, e vai falar a respeito disso. E ele, como químico, ele tem muitos respaldos científicos para dizer: Deus existe. Então, todos vocês estão convidados. Vai ser um papo cabeça, né? Mas eu creio que vai ser muito interessante nós conversarmos, compartilharmos todas essas coisas o que a nossa fé tem a ver. Será que a igreja está no passado ou ela tem que viver aqui no presente? E eu creio que a gente tem que viver aqui no presente. Então, que Deus abençoe. Vou chamar Now I'm lost in your freedom, and this world